Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria começar aqui o podcast agradecendo a Lady e ao Valdriano, que foram os dois que foram lá doar sangue também, mandaram foto pra mim. Então, gente, aqui fica muito meu obrigado a vocês dois. Vocês realmente não sabem o tanto de gente que estão ajudando. E lembrando que quem puder também, por favor, vai lá doar sangue. Você ajuda várias pessoas, você salva muita gente sem ter que fazer muito esforço. É uma picadinha e não dói nada, vale muito a pena. Então, por favor, peço de novo, é só me mandar a foto que você doou sangue que eu vou agradecer aqui a você pessoalmente. Muito obrigado mesmo, Lady e Valdriano, de novo. E lembrando também que o podcast ele é mantido por patrões, e sem os patrões esse podcast não seria possível existir. Então, se você quiser apoiar o podcast, é só acessar lá o Catarse, o Apoia-se ou o Patreon. Os links estão aqui embaixo. Você pode ver lá o melhor jeito de apoiar o podcast. E sim, ajuda bastante por aqui. Então, sem blá blá blá, sem muita coisa, de novo, Lady e Valdriano, muito obrigado mesmo. Se vocês puderem doar sangue, vão lá de novo e mandem a ver. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Eu sou o Imediato Briggs. Eu trabalho no barco de pesca do SS Minnow há cerca de 5 anos e conheço esse lugar de proa a popa. Mas nem sempre foi assim. Quando comecei aqui, o capitão não gostava muito de nenhum de nós, os novos marujos. Era um velho endurecido pela vida. Parecia ter uns 60 anos, mas era forte como um urso pardo adulto. Pelo que soubemos, a antiga tripulação havia ido embora ou algo do tipo. Então eu e mais dois, Carlos e Milena, fomos contratados para ocupar o lugar deles. Estávamos de rostos limpos, nunca havíamos saído ao mar, e o capitão não gostou nem um pouco disso. Quando subimos a bordo no primeiro dia, ele apontou para uma lista de diretrizes na parede. Tinha essa mesma lista espalhada por todo o navio e não nos deixou passar da entrada até que tivéssemos lido cada uma dessas regras. Eu precisava do dinheiro, então imaginei que um chefe excêntrico não seria tão difícil de lidar. Vou falar para vocês as regras e minhas experiências pessoais com elas. Assim, você estará mais bem preparado se algum dia se encontrar a bordo. Regra número 1. O que o capitão disser é lei. Parece inofensiva, mas não é. Minha primeira experiência com essa regra foi no nosso primeiro dia em alto mar. Eu estava na cabine de comando com o capitão e o Carlos quando ouvimos uma batida na porta da direita. Eu fui até lá, mas o capitão me impediu. Apenas disse espera e ficou parado, como se estivesse ouvindo algo. Ficamos confusos, achando que era só a Milena. Então esperamos um pouco enquanto as batidas continuavam. Eventualmente, Carlos foi abrir a porta, mas o capitão deu um tapa na mão dele antes que alcançasse a maçaneta. Espere, disse de novo mais firme. As batidas ficaram mais desesperadas por 1 minuto inteiro, até que pela porta da esquerda apareceu Milena, tranquila, sem saber de nada. No mesmo instante, as batidas na porta da direita cessaram. Carlos e eu ficamos confusos, olhando para o capitão em busca de respostas. Ele apenas disse: regra número 1, rapazes. Se eu disser para esperar, é melhor esperar, senão, da próxima vez você perde essa mão. Regra número 2. Se você ouvir um canto vindo de uma rede de pesca, corte imediatamente. Essa é mais difícil de explicar e se você não acreditar, eu nem te culpo. Aconteceu comigo algumas semanas depois de começar. Fui até o convés verificar as redes de pesca, ver se estava aguentando bem. Quando ouvi, juro por Deus, era um canto vindo de uma das redes de pesca. Não acreditei de imediato, mas lá estava o som. Olhei para baixo, por sobre o convés e vi algo grande se movendo na rede. A silhueta parecia quase humana, mas não dava para ver direito. Lembrei da regra, então comecei a cortar a rede. Enquanto eu cortava a linha com a faca, vi uma mão surgir. Tinha forma humana, mas era coberta por escamas vermelhas e tinha garras do tamanho de uma faca de legumes. Cortei com mais força e soltei a rede no mar. Quando ela caiu, o canto se transformou num grito horrível, que foi ficando mais distante à medida que o barco seguia adiante, até sumir por completo. Regra número 3. Se vir um farol, informe o capitão imediatamente. Eu nunca entendi essa. Pelos mapas, não havia faróis naquela área. E não fui eu quem viveu essa. Pouco depois da experiência da regra 2, Milena correu até o convés onde eu, o capitão e Carlos estávamos puxando redes. Ela disse ter visto um farol a uns 2 quilômetros a oeste. Quando olhamos, lá estava ele.
Parecia normal, achei que os mapas estivessem desatualizados, mas o capitão correu até o leme e virou o barco rumo ao leste com uma fúria que nunca imaginei que ele tivesse. Logo entendemos o porquê. O farol começou a afundar por baixo das ondas, até que a luz ficou completamente submersa. Continuou se movendo até sair de vista. Juro, por um momento, parecia que a luz estava presa a algo gigantesco. Prefiro nem pensar no que teria acontecido se tivéssemos nos aproximado. Se a névoa cobrir o navio, fique dentro até que passe. Essa só entrou em cena no fim do meu primeiro mês. Estávamos numa área calma e eu e Carlos preparávamos as redes quando vimos a névoa se aproximar. Entramos na cabine no último minuto e avisamos o capitão por rádio que estávamos bem. Ele e Milena estavam presos no leme, ele disse. Não importa o que vocês vejam ou ouçam, fiquem dentro dessa porra desse navio. Se eu ouvir um pio sobressair aí fora, juro por Deus, eu estrangulo vocês com minhas próprias mãos. Com um aviso desses, quem ia discutir? Ficamos presos no alojamento por algumas horas. A névoa era tão espessa que não dava para ver pelas janelas, mas eu sentia algo como se estivesse nos observando. Carlos foi até a janela, mas assim que chegou lá, pulou para trás com respiração ofegante. Eu conseguia ouvir o coração dele batendo acelerado. Ele disse trêmulo para eu não olhar lá fora. A curiosidade me venceu e eu olhei. Ao redor do navio havia centenas, talvez milhares de rostos na névoa. O navio era selado, mas dava para ver que elas gritavam, olhos fundos e apodrecidos, expressões cheias de dor e ódio. Me afastei na hora. Carlos me deu um tapa na cabeça, repetindo o que tinha me dito para não olhar lá fora. Ele tinha razão. Decidimos não chegar nem perto das janelas até a névoa ir embora. Regra número 5. Se ver outro navio, verifique se está ocupado. Essa foi logo na primeira semana, quando eu ainda não dominava as regras. Vi outro navio ao longe. Parecia que ia passar por nós e não dei muita bola. Por sorte, Milena estava lá. Ela tinha aprendido as regras bem mais rápido que eu. Usou os binóculos e correu para nos avisar que o navio estava vazio. Olhei eu mesmo e ela tinha razão. Não havia ninguém, mas ele seguia funcionando como se tivesse a tripulação completa. Fomos até o capitão e contamos. Ele saiu calmamente, tirou um sino do bolso, tocou 3 vezes e voltou para dentro. Estávamos todos confusos, mas em instantes o outro navio mudou de rota e se afastou, até desaparecer de vista. Regra número 6. Se você entrar em um cômodo e as luzes se apagarem, não se mova. Essa eu vivi pessoalmente, logo depois da regra 5, e foi o que me fez começar a levar as regras mais a sério. Eu tinha entrado na sala das caldeiras para fazer uma manutenção de rotina, quando as luzes se apagaram de repente. Assim que escureceu, foi como se o ar tivesse sumido junto com a luz. Lembrei dessa regra. Ela me intrigou quando a vi na lista. Então fiquei completamente imóvel. Mas isso não impediu que eu ouvisse alguma coisa enorme se arrastando no breu absoluto. De vez em quando, fazia um som que parecia um rugido de urso misturado com um grito humano. Senti aquilo tocando meu rosto. Tinha mãos como forma humana, mas eram finas como vergalhões, percorrendo meus traços como se me estudasse ou tentasse me enganar para que eu me movesse. Fiquei imóvel por 2 horas até a luz voltar. O único sinal de que aquilo esteve ali era um rastro de gosma no chão e algumas escamas quebradas, provavelmente caídas na maldita coisa. Naquela noite, passei horas decorando todas as regras. Não ia mais correr o risco de não saber o que fazer numa situação dessas. Melhor prevenir do que remediar, né? Regra número 7. Se uma mulher de vestido branco aparecer no convés, fique fora de vista. Não vou mentir. Essa regra me deixou com medo. Mas dos primeiros 2 anos do navio, nunca a encontramos. Mesmo assim, ficávamos sempre atentos. Até que um dia, ela finalmente apareceu. Eu estava com Carlos no convés puxando as redes, quando ouvimos passos atrás de nós. Me virei e a vi. Era absurdamente alta, magra como um esqueleto, usando um vestido branco encardido. Um chapéu de aba larga cobria seu rosto, mas o que dava para ver eram os braços tão compridos que quase tocavam o chão, com garras enormes como manchetes raspando no convés. Por sorte, consegui me jogar atrás de umas caixas antes que ela me visse. Mas o Carlos, ele não foi rápido o suficiente. Virou-se e, sem fazer som algum, um dos braços dela subiu e perfurou o peito com as garras. Ela levantou no ar e começou a rir. Depois segurou a cabeça dele com outra mão, abafando todos os seus gritos. Com um giro rápido, arrancou a cabeça dele e jogou o corpo no mar.
Fiquei escondido por uns 20 minutos, até ter certeza de que era seguro. Quando saí, só restava uma mancha vermelha manchando o convés. Fui até a cabine onde Milena e o capitão estavam com os mapas. Nem sabia o que dizer. Eles me olharam e entenderam na hora. Regra número 7. Foi tudo que consegui dizer. Fizemos um memorial para ele e o capitão colocou sua foto na parede de sua cabine. Nunca tínhamos entrado lá antes, mas ele quis nos mostrar. Apontou para a parede cheia de fotos de outras pessoas. Marujos corajosos, todos eles. Naquele momento entendemos. Não estávamos apenas pescando. O Mino era o que mantinha essas coisas afastadas. Regra número 8. Deixe 1 quilo de peixe na baía de armazenamento todos os dias. Normalmente essa tarefa era do Carlos, mas depois que ele se foi, me ofereci para assumir. O capitão explicou: separar 1 quilo do que vier nas redes, levar até a baía de armazenamento, colocar no chão bem no meio do cômodo e sair correndo o mais rápido possível, trancando a porta atrás de mim. Eu fiquei nervoso, mas pensei, se o Carlos fazia, eu também consigo. Coloquei o peixe numa sacola, fui até a porta da baía e me preparei. Abri, larguei o peixe como mandado e corri como nunca corri na vida. Seja lá o que estivesse lá dentro, estava logo atrás de mim. Ouvi o som de tentáculos, uma respiração pesada colada na minha nuca. Cheguei à porta, mas antes que pudesse abri-la, algo me agarrou. Apêndices carnudos enrolaram no meu pescoço, me puxando para trás e me jogaram no chão. Eles apertavam minha garganta e eu senti algo arranhando a parte de trás da minha cabeça, como se tentasse entrar em mim. Me arrastei até a porta, desesperado, sufocando. Não ia morrer ali. Arranquei um cano da parede e usei como porrete, acertando a criatura que estava grudada na minha cabeça. Com o último golpe, ela recuou. Corri para a porta, bati com força e a tranquei, bem a tempo de ouvir algo batendo do outro lado. Depois, ouvi a criatura voltando até o peixe e começando a comer. Mais um dia cumprido no SS Minnow. Regra número 9. Se vir gelo na água, não toque. Já fazia 2 anos desde a morte de Carlos, e dentro do possível conseguimos viver bem com as regras. Enfrentamos tempestades, névoas, ondas, todo tipo de força da natureza, mas nunca gelo. Até que um dia, Milena viu um pouco na água do lado do convés. Era só um aviso do que vinha aí. Logo, entramos num campo de gelo enorme. O capitão mandou a gente se agasalhar. A temperatura fora do navio caiu abaixo de 0 e tínhamos que vigiar as máquinas o tempo todo para evitar que congelassem. Milena nos manteve firmes mais do que o próprio capitão. Ela conhecia aquele navio e as máquinas como a palma da mão. Conseguimos controlar tudo e o campo de gelo começou a sumir. Respiramos aliviados, mas nesse momento, baixamos a guarda. O barco colidiu com uma massa de gelo, mandando estilhaços pelo convés. O capitão e eu sairíamos atingidos, mas Milena nos empurrou. Quando nos viramos para entender, já era tarde demais. O gelo a tocou, e em segundos, ela virou uma estátua congelada. Não deu nem tempo de reagir. O silêncio foi total, até ouvirmos o estalar do gelo. A estátua de nossa amiga se quebrou em 1000 pedaços e derreteu escorrendo pelo convés. Ela nos salvou, mas não conseguimos salvá-la. A foto dela foi colocada ao lado da de Carlos. Regra número 10. Se ouvir 3 batidas seguidas na chaminé, comece a rezar. Essa regra parecia superstição. Durante meses ninguém ouviu nada. Até que numa madrugada gelada, enquanto fazia a ronda de rotina, ouvi 3 batidas secas, vindas da parte de cima da chaminé. Subi para investigar. O som se repetiu como se alguém batesse de dentro para fora. Desci correndo até a cabine do capitão. Ele estava acordado, já de pé. Me mandou trancar todas as escotilhas e começou a rezar. Eu obedeci, meio sem entender. Durante as próximas horas, algo caminhava sobre o teto do navio. A cada passo, o metal gemia como se fosse entortar. O capitão me explicou depois. Não era um ser físico, era uma presença, um presságio. Toda vez que as batidas apareciam, alguém do navio morria, ou deveria morrer. Naquela noite, ninguém morreu, mas na manhã seguinte, haviam marcas de garras na chaminé por dentro. Regra número 11. Nunca diga seu nome em voz alta no porão de cargas. Foi o novo recruta que quebrou essa, um garoto chamado Felipe. Estávamos todos no refeitório enquanto ele desceu ao porão para buscar mais ferramentas. Uns 5 minutos depois, ouvimos ele falando sozinho, chamando por ajuda. Corremos para lá. A porta estava fechada, mas conseguimos ouvir ele falando. Só que ele falava com outra voz. Uma voz mais grave, rouca, como se algo imitasse o som da garganta dele. Quando conseguimos arrombar a porta,
Não havia ninguém lá dentro, apenas o rádio ainda ligado, repetindo o nome dele. Felipe, Felipe, Felipe. Numa voz que não era dele. Nunca mais ouvimos o garoto. Agora usamos apelidos ou gestos no porão. Só o capitão ainda chama cada um pelo nome completo, mas acho que ele já tem alguma intimidade com aquilo. Regra número 12. Se ouvir passos na água à noite, desligue os motores. Não faz sentido, né? Mas acredite, tem um motivo. Aconteceu numa noite de calmaria. O mar parecia um espelho. Estávamos a todo vapor e o motor rugia como sempre. Até que do nada, escutamos passos. Não no navio, mas na água. Sim, passos como se alguém andasse sobre a superfície do oceano, acompanhando o navio, ritmados, seguros. Carlos era vivo na época e foi o primeiro a ouvir. Avisou o capitão que correu para desligar tudo. Assim que o motor parou, os passos cessaram. Esperamos meia hora. Quando ligamos de novo, os passos não voltaram. Mais tarde, descobrimos que um navio vizinho ignorou essa mesma regra e naufragou logo depois. Ninguém sabe o que os pegou, só que os destroços flutuavam com marcas de pegadas sobre a madeira partida. Regra número 13. Nunca olhe dentro do espelho do banheiro após as 3 horas da manhã. A princípio parece piada, mas não é. Um espelho do navio é um convite para coisas que não pertencem ao mundo físico. Foi um antigo cozinheiro que descobriu. Um sujeito calado chamado Mariano. Tinha insônia e mania de limpeza. Toda madrugada ia escovar os dentes depois das rondas. Uma noite, ficou lá dentro mais do que o normal. Quando as pessoas o procuraram, ele estava parado, encarando o espelho, imóvel. Os olhos dele estavam brancos como leite. Não piscava, a boca aberta sem emitir som. Do outro lado do espelho, havia uma figura que não era ele. Uma versão mais alta, de sorriso rasgado e olhos pretos como petróleo. Tentaram tirá-lo de lá. Quando o puxaram, o espelho se estilhaçou. O reflexo sorriu antes de desaparecer. Mariano nunca mais foi o mesmo. Começou a desenhar o próprio reflexo nas paredes da cabine e acabou desaparecendo no mar 2 semanas depois. Hoje em dia, o banheiro tem um pano sob o espelho e uma tranca por dentro que ninguém usa. Regra número 14. Se um tripulante pedir ajuda para subir a bordo, conte quantos homens tem no navio. Essa é uma das mais importantes e também a mais recente. Estávamos voltando de uma pescaria e já perto da costa ouvimos gritos vindo da água. Um homem se debatia, pedindo socorro. Parecia um marinheiro. Eu ia jogar a corda, mas o capitão me segurou e disse: Em quantos nós estamos no navio? Contamos 7, incluindo o capitão, e o homem na água faria 8. O capitão olhou para o sujeito que gritava e sussurrou algo que eu nunca esquecerei. Acha mesmo que eu vou cair nessa, Carlos? O homem na água riu. Riu com a boca inteira aberta, o rosto descolando da cabeça como uma máscara de borracha, depois afundou em silêncio. Desde então, contamos antes de ajudar. Sempre, porque às vezes, alguém que morreu volta, e nem sempre é porque sente saudade. Depois de 5 anos a bordo, aprendi a lidar com todas as criaturas e anomalias que apareceram. Alimentar aquilo no porão já nem me dá mais calafrios. Quando as luzes se apagam, encaro as coisas como um velho amigo e espero. Tenho meu próprio sino para os navios fantasmas. Quando tem névoa, olho pela janela e encaro os rostos de volta. Corto as redes antes que aquelas coisas comecem a cantar. A mulher de branco nunca me viu. O gelo nunca tocou minha pele. E consigo identificar um farol falso de longe. Essas coisas podem ter levado meus amigos, mas o capitão e eu jamais vamos recuar. E os sacrifícios deles nunca serão em vão. O que me lembra da última regra. Regra número 15. O Minnow deve sempre ter uma tripulação. E hoje, vamos parar no porto para recrutar novos marinheiros. Sei que um dia a foto do capitão e a minha estarão naquela parede, mas até esse dia chegar, vou garantir que todos os novos marujos conheçam as regras de trás para frente e que um dia, talvez, suas fotos também estejam nas paredes. Mas esse mar maldito só poderá nos levar quando ele merecer. Kill
The phantom tide, it pulls, it calls from stranger things where courage falls. Monsters howl and mermaids sing to the edge of everything. A beast below, its eyes aglow, a serpent's hiss where the wind won't blow. Dark waters whisper your name. The crew stands still, their faces pale. The ship it sways against the gale, chasing ghosts it cannot tame. The phantom tide, it pulls, it calls from stranger things where courage falls. Monsters howl and mermaids sing to the edge of everything. The phantom tide, it pulls, it calls from stranger things where courage falls. Monsters howl and mermaids sing to the edge of everything. A beast below, its eyes aglow, a serpent's hiss where the winds won't blow. Dark waters whisper your name. The crew stands still, their faces pale. The ship it sways against the gale, chasing ghosts it cannot tame. The phantom tide, it pulls,